Pronto. Esta apresentação reflete um pouco aquilo que tem sido o nosso percurso, por um lado, nestes últimos 4 anos aqui na Escola de Referência para o Ensino Bilingue, mas também ao longo dos anos que todos nós, enquanto terapeutas da fala, temos estado a trabalhar nas escolas de referência. E temos-nos habituado a ler na lei que a educação de surdos deve desenvolver a segunda língua na vertente escrita e, eventualmente, falada, como podem ler ali no nosso sentido. Enquanto terapeutas da fala envolvidos na educação de alunos surdos, nunca colocámos a comunicação oral como uma eventualidade, mas antes tentámos sempre encontrar estratégias e recursos para que a compreensão e o uso da fala fosse uma opção para estes alunos sempre que possível. A integração de terapeutas da fala no Ministério da Educação era já prevista no Decreto-Lei 319/91, mas só em 2004 e 2005 é que eles foram integrados na Zona Norte, tendo chegado ao Porto, a Braga, a Gaia, Penafiel, a Régua, à Feira e etc. Alguns destes locais ainda continuam a ter terapeutas da fala, mesmo com a criação das escolas de referência com o Decreto-Lei 3/2008. Então, o nosso percurso no Eugênio de Andrade começou em 2008-2009 e é com grande satisfação que nós podemos ver, através deste gráfico, fazendo uma análise muito simples, que o número total de alunos surdos neste estabelecimento tem vindo a aumentar de forma bastante significativa. Se nós repararmos para frequência precoce, JI, EB1, EB2-3, vemos sempre um crescendo de crianças, havendo, claro, ligeiras flutuações de ano letivo para ano letivo, de acordo com várias circunstâncias, mas esse número tem-se mantido bastante estável. Quanto aos alunos com terapia da fala, até ao ano letivo 2009-2010, nós conseguimos dar apoio a 100% das crianças que estavam inseridas na escola de referência. Só que, a partir de 2010-2011, apesar de termos mantido o número de terapeutas da fala, houve um grande acréscimo de alunos, especialmente no meio do ano letivo, e mesmo também muito a nível da frequência precoce, que fez com que nos níveis, por exemplo, a nível do EB2-3, sentisse essa falta de apoio a nível de terapia da fala devido à necessidade de reestruturar o apoio. Finalmente, neste ano letivo corrente, com o aumento de crianças em apoio, e também com a diminuição de um horário de terapeuta da fala, foi-nos mais difícil, por exemplo, fazer um acompanhamento ao nível da EB2-3, mas mais especificamente ao nível dos CEF. Aí nós, enquanto grupo, tivemos que dar prioridade às crianças que estavam nos níveis mais baixos, do JI, ensino precoce, ensino básico, e tivemos que, por opção, deixar um pouco de parte as crianças mais velhas. Se nós repararmos, as crianças que têm terapia da fala nas turmas regulares ou bilingues, no caso, por exemplo, da frequência bilingue precoce, não se podemos numa turma bilingue. Como já foi referido na apresentação da parte da manhã, é um contexto especial em que há um trabalho específico, não há uma definição ainda bastante clara de que tipo de soluções e opções e recursos que serão usados. Ao nível da pré-escolar, nós vemos que a grande maioria das crianças está inserida na turma bilingue, enquanto na EB1 vemos que há praticamente uma paridade entre as crianças que estão na turma bilingue e na turma regular. Já na EB2-3 vemos que a grande maioria se situa em turmas bilíngues. Mas também a nossa análise não fica só por aqui. Em termos de caracterização da população que nos acompanha este ano,
nós podemos ver que a grande maioria apresenta uma surdez profunda, sendo que vem a surdez severa e, por último, a surdez moderada, embora haja uma grande representação a nível do pré-escolar. Quanto às ajudas técnicas, nós podemos constatar, mais uma vez, podemos constatar que a prótese auditiva é o apoio auditivo mais usado, assim de uma forma geral. Na frequência bilíngue precoce, nós vemos a coluna verde, que implica o não usa um apoio auditivo, porque ainda, como já foi referido, estão numa fase de estudo. Que soluções, que percursos é que se vão escolher, por isso é o gráfico que de certa forma caracteriza alguma indecisão e variabilidade. Já no pré-escolar e no primeiro ciclo há uma relação estável entre o implante coclear e a prótese auditiva, sendo que no segundo e no terceiro ciclo há um acréscimo do apoio da prótese auditiva e, acima de tudo, no terceiro ciclo verifica-se que há uma grande quantidade de alunos que não usa qualquer tipo de apoio auditivo. Isto, por um lado, pode nos levar a pensar que, se calhar, muitas destas crianças que estão neste grupo poderiam, por exemplo, poderiam ter sido candidatas a um implante, ou poderiam ter tido esse tipo de apoio e, nesta altura, vêm-se privadas de uma ajuda extra. Se nós considerássemos o papel do terapeuta da fala há uns anos atrás, provavelmente só a análise das ajudas técnicas e do grau de surdez bastaria. Só que, felizmente, graças também à nossa evolução profissional, estes dois dados por si não significam absolutamente nada, sem nós termos em conta outras características como as perturbações associadas. Nós muitas vezes, enquanto, e aqui eu falo da equipa, terapeutas, formadores, professores, intérpretes, toda a equipa que intervém com o aluno, estabelece um plano, tem um conjunto de guias de intervenção e tem que adaptar esses objetivos e esse plano de acordo com a evolução da criança. Muitas vezes, o que nós verificamos é que, ao detectarmos as perturbações, algumas vezes fazem parte que estão junto com algumas crianças surdas, tornam o nosso trabalho ainda mais específico e mais global, permitindo também, de certa forma, pensar em estratégias específicas, quer a nível comunicativo e a nível linguístico, que se calhar até podemos dizer que poderiam fugir um pouco do âmbito da EREC. Voltamos a este gráfico no sentido que os terapeutas da fala, apesar da fala estar inserida na designação da nossa profissão, nós vamos muito mais além disto, porque nós temos uma formação específica para intervir em alterações e perturbações de desenvolvimento normal da linguagem. Por isso, neste sentido, não basta ouvir para entender e depois falar, mas também, da mesma maneira, nem basta ver para se tornar um falante fluente em LGP. Em termos comunicativos, a comunicação é o paradigma da intervenção do terapeuta da fala. E a este nível, nós podemos constatar que a comunicação ocorre de diversas maneiras, seja através da produção escrita, seja através da fala, seja da expressão facial, através dos gestos, através do desenho. Há um vasto leque de competências que nos permite comunicar de forma eficaz. E este leque de competências comunicativas não é estanque, ou seja, há sempre uma variação de acordo com o contexto comunicativo em que nós estamos inseridos. Por exemplo, a fala poderá fazer o sentido num determinado contexto, noutro já não terá essa relevância. Acima de tudo, quando pensamos em opção de comunicação, temos que analisá-la de forma a perceber qual é
a sua capacidade para desenvolver a linguagem da criança, ajudá-la a perceber as informações que recebe, se através daquela ação de comunicação ela consegue entender aquilo que lhe é transmitido, quer seja a nível gestual ou oral, que ela, tendo essa língua de base, venha a conseguir desenvolver competências linguísticas da língua dominante, mesmo que ela seja falante de língua gestual, nós queremos que essa língua seja a base para que ela desenvolva a competência escrita e vice-versa. E que, acima de tudo, qual é a opção de comunicação que a vai permitir ser, no futuro, um cidadão independente e autoconfiante, e não dependente sempre de alguém. A nossa questão principal é: será que nós temos que pensar numa opção de comunicação que é uma opção de vida ou é uma opção para a vida e que o prepara para todas as situações de vida? Será que continuamos a pensar só numa opção de comunicação ou em opções de comunicação? O que é que nós queremos? E enquanto terapeutas da fala, que já alguns disseram que queriam ser terapeutas da comunicação, aquilo que nós tentamos é dar ferramentas à criança e ao aluno surdo para que seja um comunicador fluente e autónomo para o seu dia-a-dia. E, tal como o Bruno dizia, nós também temos várias situações em que temos limitações de comunicação. Se eu estiver na China, não vou entender o que me vão dizer. Se eu não tiver uma partilha de uma língua, quer eu esteja a falar com um monolíngue, com um bilíngue, eu não vou conseguir fazer passar a minha mensagem. E aí eu também tenho que trabalhar a atitude perante o insucesso comunicativo. Quando eu não consigo passar a minha mensagem porque aquela pessoa não fala a mesma língua que eu, ele não sabe a língua gestual, eu não consigo falar, eu não consigo ouvir porque está muito barulho, e isso também me acontece a mim. Quando eu não consigo ouvir, porque eu também tenho situações no dia-a-dia em que não consigo ouvir, o que é que eu faço para fazer passar a minha mensagem? Se calhar, se eu não conseguir ouvir, mas estiver com o formador de língua gestual, posso continuar a conversar, porque essa foi uma escolha que eu tive em que aprendi língua gestual e tornei-me uma comunicadora mais eficaz. Nós queremos que os nossos alunos, quando estão numa situação qualquer, consigam entender, seja através da legendagem, e para eles entenderem a legendagem, como víamos anteriormente, eles têm que saber ler e escrever e entender que ali está. Por isso, acima de tudo, queremos que eles sejam capazes de pensar, irem buscar ao seu repertório de estratégias de comunicação e de ferramentas que nós esperamos conseguir ir-lhes dando ao longo do seu percurso educativo, que estratégia é que vai funcionar naquela situação e como é que eles podem tornar-se eficazes e entender aquilo que está a ser